Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria envolva cada um de nós e nossas famílias. Hoje o nosso tema será os peixes escolhidos por Cristo. E para que possamos falar sobre esse tema, faremos a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos. Os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí eles vão chorar e ranger os dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos fala hoje de como seria a sua igreja. A sua igreja é como os pescadores que jogam a rede. Para a missa, que é ecumênica, vai todos os tipos de peixes. Vai os peixes bons e os peixes ruins. Mas como que nós que não temos a visão espiritual dos anjos, vamos saber distinguir quais são os peixes bons dos peixes maus? De acordo com o que vai se fazendo catequese, de acordo com o que vai celebrando missa e se vai proclamando a palavra de Deus. Aqueles peixes bons, eles vão abandonando os pecados e vão começar a fazer as coisas boas. Os peixes ruins são aqueles que não querem escutar a palavra de Deus e, ao invés de seguirem Pedro, se mantendo ali firme na presença de Cristo, se convertendo, eles seguem Judas Iscariotes e saem da missa e começam a seguir o seu Jesus diferente. Esses peixes, eles já foram separados e no final dos tempos, os anjos vão separar os bons dos maus. E isso acontece na igreja diariamente. Chegam pessoas novas, peixes escolhidos, e saem aqueles peixes que não querem continuar diante de Cristo. Então, na primeira leitura, a igreja nos chama a refletir sobre o pedido de Salomão. Senhor, eu quero sabedoria para que eu possa conduzir o seu povo. Então, nós pais temos que pedir sabedoria para conduzir os nossos filhos, temos que pedir sabedoria para nos mantermos diante de Deus, indo para a missa todos os domingos. E como nós pedimos o quê? Buscar o reino dos céus, o que Deus faz? Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para nos manter diante dele, a sua proteção, a sua bênção, para estarmos sempre perseverantes na fé, no Cristo, que é a Eucaristia, para nos preservar das tentações do maligno, dos pecados mortais, para que nós não caímos em tentação. Então, se a gente cai, a gente volta, se confessa e continua seguindo Pedro, porque a segunda leitura, São Paulo Romano, fala que nós somos predestinados por Deus a sermos teus servos, dando frutos. Então, se nós recebemos um batismo, nós somos predestinados por Deus. Agora, Deus nos deu a liberdade. Ou a gente é fiel a Ele, seguindo Pedro, ou a gente é infiel a Ele, seguindo Judas Iscariote. Temos essa liberdade. E é só na missa que se distingue quais são os peixes bons dos peixes maus. E nesse mesmo evangelho, começa com a venda, né, do terreno, quando encontra um tesouro enterrado, o homem vai lá, vende tudo para comprar aquele terreno. Depois a pedra preciosa, a pérola, né? O que são isso, né? O que Jesus quis dizer com isso? Que quando nós conseguimos, através de uma sabedoria que vem de Deus, como
Deus deu a Salomão. Porque não é uma inteligência, não é aquela inteligência que todo ser humano tem de aprender as coisas. É uma sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, onde nós aprendemos a distinguir aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que vem de Deus, que pertence a Deus, e o que não pertence a Deus. Essa sabedoria que Salomão, no final da vida, perdeu. Perdeu. Mas perdeu por quê? Porque ele não se manteve na presença de Deus. Ele não usou essa sabedoria em função de buscar o reino de Deus. Ele começou a usar a sabedoria que Deus deu a ele de forma errada. E isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Deus nos dá aquilo que nós pedimos, a sabedoria. Mas se nós nos afastamos da fonte de água viva, que é o próprio Cristo, através dos seus sacramentos, através da sua igreja, nós podemos perder esses dons, nós podemos perder aquilo que nos foi dado, que nos preenche. Então, quando nós temos essa sabedoria para discernir o que é essa preciosidade que nós temos que vender tudo, abandonar tudo para conquistar, é Jesus. Porque dele que jorra, ele que é a fonte de tudo que nos mantém, que nos dá a salvação. Por intermédio de Jesus vem os sacramentos, vem a igreja, ele é a nossa salvação. Então, quando nós temos essa sabedoria, nós nos afastamos automaticamente de todo um resto. Porque todo o resto passa a ser palha, que quando vai ao fogo, rapidinho se desfaz. Palha que quando o vento sopra, some. Então, quando nós temos esse conhecimento, tudo passa a perder o valor. E o valor nós encontramos única e exclusivamente em Cristo, na sua santa palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, como eu falei. Então, hoje, o que você precisa se desprender para poder alcançar esse terreno que contém esse tesouro escondido? O que você precisa se desfazer, se desapegar para você conquistar essa pérola? O que você precisa abandonar para que possa se tornar esse peixe que vai ser resgatado do mar que é o mundo, para ser recolhido para dentro do barco que é a igreja e estar junto com Deus e ir para o reino dos céus? O que você precisa mudar? Hoje, Jesus nos chama a essa reflexão que devemos fazer. Aproveite o dia de hoje é o dia do Senhor, hoje é domingo, é um dia santo. Aproveite para refletir. Está em casa, está descansando, se preparando para a semana que está começando, mas tire um tempo de forma muito produtiva, refletindo sobre a sua vida, sobre aquilo que você precisa mudar. Porque Deus nos chama a cada dia a essa mudança, para que possamos ter a sabedoria de Salomão, para que possamos ser peixes escolhidos para a sua barca. E Jesus pergunta aos apóstolos, para encerrar o evangelho de hoje: vós compreendeste tudo isso? Eles disseram sim. Muitas vezes nós temos que refletir, porque Jesus falou: todo mestre da lei que se converte ao reino de Deus, ele anuncia as coisas velhas e coisas novas. Então, o nosso passado é exemplo para vivermos hoje um futuro diferente. Não, o nosso passado continua, mas nós temos que renunciar esse passado e procurar seguir o presente em Cristo para que o nosso futuro seja no reino dos céus. Porque quando nós encontramos a pérola preciosa, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vendemos todos os nossos pecados para que possamos alcançar essa pérola e entrar no reino de Cristo. Porque nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Amém.